Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olá, sou Frei Alfredo, frade missionário inaciano, e como sempre, venho trazer uma partilha, oferecer uma partilha da Palavra de Deus no Evangelho de cada domingo. E neste domingo, dia 7 de novembro, a Igreja celebra todos os santos e santas de Deus numa só festa. Pois bem, desde já eu peço então que você possa aproveitar essa partilha, possa compartilhar também com os outros e possa especialmente se inscrever, que nos ajuda bastante. Pois bem, então, conhecemos esta solenidade de todos os santos, aqueles que foram canonizados, reconhecidos pela Igreja, e conhecemos também aqueles que talvez jamais ninguém nunca nem conheceu ou nunca foram canonizados oficialmente pela Igreja. Se trata de homens e mulheres que foram capazes de se conservar até o fim na fé e conservar até o fim o gosto, o sabor próprio e inconfundível da vida como sal da terra e como luz do mundo. São pessoas que viveram a realidade humana nessa dimensão. Nós os chamamos de santos porque nós reconhecemos que eles se configuraram plenamente com o modo de viver de Jesus e tornaram este modo de viver de Jesus mais conhecido através das suas próprias vidas e dos seus testemunhos, irradiando assim, portanto, o rosto de Deus Pai. A palavra santo, na verdade, é um atributo que na Bíblia, em primeiro lugar, é devido a Deus. Só Deus é santo. Santo significa separado, no sentido de diferente. Então, diferente do ser humano, não porque está longe do ser humano, mas porque o homem foi criado por Deus como o vértice de toda a criação e Deus é o seu Criador, que o ama e o convida a viver a sua vida. Deus convida o ser humano a viver a sua vida. E esse amor de Deus torna aqueles e aquelas, então, que o acolhem semelhantes a Ele mesmo, ao próprio Deus, imprimindo, assim poderíamos dizer, nesta pessoa o selo de Deus, a marca de Deus. O selo que permite ser reconhecido como uma pessoa que pertence a Deus. É o elo das bem-aventuranças. Este selo é esta ligação, este elo das bem-aventuranças. Este selo de pertença, portanto, nos é oferecido como um programa de vida do qual nós não podemos mais nos separar. Se quisermos ter este elo e esta ligação e viver esta vida de Deus, não podemos mais nos separar. O Evangelho para essa solenidade, então, retrata a nova relação de amor entre Deus e a humanidade. E se é uma relação nova, é claro que há necessidade também de uma aliança nova, de uma nova aliança, e é isso que apresenta o trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, para a liturgia desta solenidade de todos os santos e santas, através das bem-aventuranças. Já que é uma relação nova também, obviamente, precisa de uma nova aliança, como diz. E é por isso, então, que o evangelista apresenta Jesus sobre o monte. E o artigo definido indica aqui que não é um monte qualquer. O artigo masculino, singular, definido, indica não um monte qualquer, é um monte específico, um monte significativo que já é conhecido, que é o Monte Sinai, de onde, lá do alto deste monte, Moisés, então, recebeu a antiga aliança de Deus com o povo de Israel. Agora, Jesus, que é colocado sobre o monte também, não recebe como Moisés havia recebido de Deus, mas Jesus, ele é apresentado neste evangelho como o Deus conosco. É ele quem propõe, então, uma nova aliança nessa relação de amor entre Deus e o seu povo e a humanidade. Moisés, lá no mesmo monte, mas naquela antiga aliança, é o servo do Senhor. E ele impôs
uma aliança de servos ao seu Senhor, baseada na obediência da lei, obviamente. Mas Jesus, que não é o servo do Senhor, mas o Filho de Deus, e aqui tem uma diferença fundamental, propõe uma aliança, não impõe, propõe uma aliança entre os filhos e o Pai, baseada não na obediência, não na lei, mas na acolhida e na prática desse amor do Pai. Pois bem, então é nesse sentido que Jesus proclama solenemente as bem-aventuranças, e nós percebemos isso já através do número das bem-aventuranças, que são 8, referindo-se à ressurreição de Jesus, já que Jesus ressuscitou no primeiro dia depois de uma semana, o 8º dia. E é por isso, então, que o número 8 para o cristianismo primitivo sempre indicou a vida capaz de vencer a morte, a vida capaz de superar até mesmo a morte, que é sempre relacionada, é claro, à ressurreição de Jesus. O autor, então, tem o decálogo de Moisés na mente e, por isso, então, apresenta a alternativa das bem-aventuranças. Enquanto a acolhida e a prática das leis do decálogo garantiam uma vida longa na terra, a acolhida e a prática das bem-aventuranças garante uma vida tão forte, uma vida tão plena, que não será interrompida nem mesmo pela morte. É vida eterna, porque é indestrutível. Mas não é só isso. Mateus chega mesmo a calcular, segundo o estilo literário da sua época, segundo o teólogo biblista Alberto Maggi, com quantas palavras chega a calcular, com quantas palavras irá compor o seu escrito. E ele utiliza exatamente no texto original 72 palavras na composição, porque, segundo o livro do Gênesis, era esse o número das nações pagãs conhecidas naquela época. Portanto, enquanto o decálogo era exclusivo para o povo de Israel, as bem-aventuranças são para toda a humanidade. Não há mais exclusividade para o povo de Israel, mas esta proposta de amor de Deus para com o seu povo abrange toda a humanidade. Por isso, nesse sentido. O decálogo, então, começava com uma afirmação e com a reivindicação de Deus como o único Senhor do seu povo. É por isso, então, que a primeira das bem-aventuranças não é igual às demais, apresentando o verbo no presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. O verbo aí está no presente. É o reino de Deus. O decálogo, depois, prossegue com 3 mandamentos que eram exclusivos para o povo de Israel como obrigações absolutas no relacionamento com Deus. Então, diferente disso, nas bem-aventuranças não existem obrigações. Vejam que não existem nenhuma obrigação nas bem-aventuranças no relacionamento para com Deus, porque Jesus é o Deus conosco, que se fez homem e caminha com o ser humano em direção à humanidade sempre. Aí nós observamos então que, em primeiro lugar, são elencadas situações de sofrimento da humanidade, com a possibilidade de solução e de ajuda da parte de Deus para com o seu povo. O decálogo continuava com 7 mandamentos dizendo respeito às relações entre os seres humanos, os homens, concernentes às relações dos seres humanos. Já nas bem-aventuranças, não existem esses deveres no relacionamento entre as pessoas, que já foram expressos nas atitudes e no comportamento dos bem-aventurados. Aqui é a ação de Deus, que é expressa na comunidade que acolhe as bem-aventuranças. As bem-aventuranças devem ser, então, acolhidas. Então, aceitar e acolher as bem-aventuranças, quando isso acontece, quando se aceita e quando se acolhe as bem-aventuranças, acontecerá um florescimento de diferentes atitudes que vão surgir, que vão emergir, não como qualidades individuais de cada um, mas como atitudes reconhecíveis naqueles que, por causa do acolhimento das bem-aventuranças, serão misericordiosos, como o Pai é misericordioso.
serão puros de coração, serão construtores da paz. Não é, portanto, uma qualidade que se destaca para um indivíduo, mas característica reconhecível naqueles que acolhem as bem-aventuranças. Misericordiosos como o Pai, puros de coração, construtores da paz. Finalmente, a última bem-aventurança, que é também apresentada com o verbo no presente, como a primeira, quando diz bem-aventurados sois vós, portanto, no presente também, quando vos injuriarem e quando vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. No presente, alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. E aqui nos céus, reino dos céus, não é um reino nos céus para depois da morte, mas um reino de Deus, um reino em Deus. Portanto, proclama essa bem-aventurança, proclama que a acolhida e a fidelidade a todas as bem-aventuranças anteriores, mas não levará os bem-aventurados ao aplauso, ao reconhecimento dos outros, como os discípulos tanto tiveram a tentação de ceder. Não levará isso. Pelo contrário, levará às perseguições. Como a escolha da primeira bem-aventurança, então, sobre os pobres em espíritos, felizes os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, a decisão de compartilhar alegremente e livremente com os outros não acarreta efeitos negativos. Não, porque Deus se importa com essas pessoas e cuida delas. Assim também, a última bem-aventurança que se refere às perseguições é de alguma forma atenuada pelo fato de que Deus cuidará dessas pessoas também, desses bem-aventurados. É maravilhoso. Termino então com uma prece. Senhor Jesus, hoje a igreja não celebra uma perfeição inatingível. Não. Hoje é a festa porque tu, o esposo, nos escolhes a cada uma de nós. Nos amas e nós somos chamados por ti a acolhermos as bem-aventuranças como projeto de vida e deixar arder com amor, confiante, a centelha da nossa vida, em comunhão com quem nos precedeu e com quem hoje conosco busca a tua face. Sejamos acolhedores das bem-aventuranças. Um grande abraço.